Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo presbítero, missionário Deronil dos Santos. Estou aqui, falando da revista da EBD, terceira lição, as promessas de Deus para a igreja. Já passei alguns capítulos anteriores, depois vocês podem ver nos vídeos anteriores, né? E até agora não achei, não ensinei, não vi na revista da EBD promessa de prosperidade, de riqueza, nem para pastor, nem para crente. Vamos ver se agora no segundo ponto, né? Então você que está chegando agora nesse vídeo, curta, comenta, compartilha, veja os vídeos anteriores, porque é estudo bíblico, ou melhor, estudo da revista da EBD. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vamos falar no ponto 2. Já falei o ponto 1, já li. Que agora eu estou no ponto 2 da revista da EBD, a lição número 3, que vai ser falada agora no dia 20 de outubro. Para as promessas de Deus para a igreja. Ponto 2 diz assim: as promessas de Deus para a igreja. Promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essas promessas é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento. João 3,16, João 5,24. Então esse é o primeiro ponto. Lembrando, quando se fala em igreja de Cristo, não está falando em denominação. Não. É uma pena que muitos líderes religiosos escravizam as suas ovelhas apenas nas suas denominações. Isso é preconceito, discriminação e falta de amor. Acredite se quiser. E Deus vai pedir conta disso. Quando se fala de igreja, está falando de um povo saído de fora para dentro, de fora do mundo. Por quê? Porque aceitou a Jesus como Salvador e agora faz parte do corpo de Cristo, independente da denominação. Porque se denominação, se a igreja de Deus fosse denominação A ou B, aonde ficaria as 8 igrejas? Basta a gente olhar no livro de Apocalipse, Jesus destinou carta a 7 igrejas, com nome diferente. E todas as igrejas é dele. Todas as igrejas, independente da denominação. Todos. Salmo 24, do Senhor é a terra e sua plenitude. Então não há igreja A, B ou C. Deus não está preocupado com denominação, Deus está preocupado com o povo que sai do mundo, que abandona o mundo e vem para Jesus. Esse é o primeiro passo. Isso é igreja, independente. Agora sim, alguns escolhem, optam por congregar na denominação A, na denominação B, ponto. Mas isso não era para ser motivo de discordância, de discriminação, de pouco caso, como a gente vê nos nossos dias. Pelo contrário, Salmo de número 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem muitos aí, líderes religiosos, impedindo a ovelha de visitar A ou B por causa da placa denominacional. Então ele não está servindo a Deus, está servindo a denominação que ele é dono. Ele faz daquela igreja a sua propriedade, ela é sua até o dono verdadeiro chegar e pedir conta. Eu quero ver aonde vai se esconder. Então aqui está dizendo que a promessa é para a igreja. E a grande comissão de Jesus para a igreja é tudo na base só pregar o evangelho, né? Então aquele que nele crê, aquele que crê em quem? Jesus. Não é na igreja Assembleia de Deus, na igreja Deus e Amor, na igreja Batista, Maranata, é crer em Jesus.
Isto sim é procurar crer. E quando você aceita Jesus, você começa a ler a palavra. Eu sempre digo, leia a Bíblia, creia na Bíblia e obedeça a Bíblia, porque é a Bíblia que é a verdade. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Jesus. Jesus é a palavra. Quer ser um crente verdadeiro? Quer ser um crente fervoroso? Quer ser um crente salvo mesmo? Ande conforme a palavra. E se você ler a palavra, você vai ver que muitas coisas que muita gente está chamando de usos e costumes, está aqui, ó, dentro da Bíblia. Isso fala de roupa, isso fala de enfeite, isso fala de palavras, isso fala de comportamento, fala tudo. Então, a igreja aceitou Jesus? Leia a Bíblia. Não vai na cabeça de A ou B, vai pela palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Ponto 2. Aqui nesse primeiro ponto, nós temos promessa de vida eterna. Em nenhum momento achei, preguei, ensinei aqui promessa de prosperidade. Não tem. Não tem promessa de prosperidade, de riqueza. Aqui promessa de vida eterna. Segundo ponto, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, ou membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para ser instrumento vivo em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos 1, 5 e 8. Foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo. Todos os dias eles recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus. Promessa de poder para fazer a obra de Deus. Não é promessa de Deus para ficar rico. Com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. A pergunta é, cadê? Muitas igrejas, você já não vê mais sinais da presença de Deus. Muitas igrejas, ao contrário, parece que está retroagindo, está andando para trás, está voltando aos hábitos do mundo. Antigamente nós vimos, pastores eram exemplo. Hoje você não sabe se pastor A ou B, da igreja A ou B, se ele é realmente um pastor, ministro do evangelho, ou se ele está desviado quando você vê ele na rua. Por quê? Por causa do testemunho dele, por causa das vestes dele. Outrora nós olhávamos para um pastor, nós sentíamos orgulho. Você olhava, nossa, ele era um homem de Deus. Antigamente você olhava para um ministro do evangelho, presbítero, um pastor, um diácono, bastava ser crente. Até as conversas mudavam. Parou, chegou um crente aí. O mundo respeitava a igreja. Hoje o mundo critica a igreja. Hoje o mundo, até o nome de Jesus, estão murmurando, estão falando mal de Jesus. Por quê? Porque muitos estão retroagindo, estão voltando atrás. Esqueceu a palavra de 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Então está abandonando, ao invés de aprofundar para que o poder de Deus, o mundo olha, veja que há mudança. Olha, veja que há união. Para que o mundo olha, veja que há ali paz. Não. É um batendo no outro, é um criticando o outro, é um arrebentando o outro, um querendo derrubar o outro. Então, pense, está chegando a hora do acerto de contas. Então, a primeira promessa de Deus é para dar poder para aqueles que se converteram, para aqueles que estão dentro da palavra. Esses têm poder. Quem prega a palavra, quem fala a palavra, quem ensina a palavra tem poder. Esses o diabo teme. Não é aquele que está ali falando em língua estranha, depois está fazendo mal, está comprando e não pagando, está fazendo as coisas do mundo, está andando igual ao mundo. Não, esse é o diabo. Mas aquele que anda na palavra, que obedece a palavra, que respeita a palavra, que obedece, esses o diabo tem medo, porque está revestido da palavra do Senhor. Jesus disse, eis que vocês já estão lavados pela palavra e tem poder. A igreja que não tem a palavra de Deus não tem poder. E ponto final. Vamos para a promessa de glorificação, amém? Glória a Jesus.